Testemunho de Veronika Menezes, da cidade de Puebla, México. Antes de conhecer a verdade, eu era apenas um membro da igreja. O meu corpo era escravizado pelo diabo. O meu espírito estava fraco, não conseguia vencer a carne ou não tinha força. O meu esposo, que era apenas um membro da igreja, dormia fora de casa. A minha vida começou a mudar depois que uma missionária se encontrou comigo. Ela estava com fome e sede. Eu o levei para minha casa e nos almoçamos juntas. O meu esposo estava no trabalho. Aquela mulher fez uma oração por mim e o meu corpo caiu para trás. A minha alma não estava no corpo e observava tudo. O anjo de Deus apareceu a mim e disse: "Vamos visitar o inferno." E entramos naquele lugar quente e escuro. O anjo disse: "Esteja preparada para anotar as revelações." O anjo me levou a um lugar. Eu vi uma mulher dentro das chamas. Ele disse: "Conhece essa mulher?" Eu respondi: "Não a conheço. Quem é ela?" O anjo disse: "Ela se chama Sori Park. Essa pastora teve o privilégio de conhecer o céu e o inferno. Ela acrescentou muita coisa no seu testemunho, aumentando os fatos que não aconteceu em sua experiência, e ainda disse que viu o que não foi mostrado. Por essa razão ela está aqui nesse lugar." Quando o apóstolo João foi arrebatado, ele não acrescentou nada. Apocalipse 22 verso 8: "Eu testifico a todos aqueles que ouvi as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro." O sofrimento dessa mulher foi aumentado por acrescentar as revelações. O anjo me levou até um homem que ardia nas chamas. Ele disse: "Ele se chama Jacques Dembele de Camarões. Ele também foi arrebatado ao inferno. Mas ele vendeu o seu testemunho e comercializou as revelações. Ele se exaltou e ficou conhecido. Cobrava altas quantias de dinheiro. Ele pensou que era especial e que Deus não o mandaria para o inferno depois que revelou a ele. Alguns que ainda vivem na terra e foram arrebatados estão correndo grande risco de vir para cá, por causa da segurança que eles têm de salvação garantida. A partir do momento que a eternidade é revelada, os demônios sabem que aquela pessoa descobriu os segredos ocultos sobrenaturais. O inferno inteiro se levantará contra as suas vidas. O anjo me levou até a terceira pessoa. Esse homem também perdeu a sua salvação depois que foi arrebatado. O anjo disse: "Ele se chama Harold Bertold e era pastor de igrejas. Ele foi arrebatado ao céu e as grandes revelações a respeito da santidade foram transmitidas para ele passar para a igreja. Quando ele voltou para a terra, falou das coisas lindas do céu para a igreja, mas ocultou as revelações que falava da santidade. Por causa do seu testemunho, a igreja começou a encher. O pastor Harold teve muito temor de perder as almas que ganhou, por isso que ele ocultou as partes que fala da renúncia. As mensagens reveladas eram duras. Ele só relatou a beleza do céu para a alegria da sua congregação. Esse pastor diminuiu as visões, falando apenas a metade." Apocalipse 22 verso 19: "Se alguém tirar qualquer profecia deste livro, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida, e da cidade santa, que estão descritas nesse livro." Esse homem guardou as revelações para ele, levando para o seu túmulo. Muitas almas foram para o inferno por ele ter escondido as revelações. Nenhum covarde vai entrar no reino dos céus. Apocalipse 21 verso 8: "Os tímidos não herdarão o reino dos céus." Esse pastor teve o prazer de ver o paraíso celestial, mas não entrou nele quando morreu. Lembrei-me da passagem que Moisés viu a terra prometida, mas não pode entrar por causa do seu pecado.
Moisés falava com Deus e teve várias experiências, mas não entrou em Canaã. O anjo me levou até outro homem, ele está em grande tormento. O anjo disse: esse homem teve uma oportunidade para ser salvo. Deus, pela sua infinita misericórdia, tirou esse homem do inferno. Ele havia morrido sem Jesus e por um milagre ressuscitou no hospital. Ele testemunhou a sua passagem pelo inferno e ganhou muitas almas. Esse homem se chama Oscar Rodrigues. Marcos 8 verso 36. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muitas pessoas que ouviram seu testemunho morreram salvos estão no céu. Oscar, depois do arrebatamento, passou por uma grande prova. O inferno inteiro se levantou contra ele. A sua família com a sua esposa o abandonaram. A sua esposa entrou na justiça e tomou a sua casa. Ele ficou tão deprimido que deixou de orar pensando que Deus o abandonou. Por causa desses pensamentos, Satanás teve acesso à sua mente. Ele se afastou da igreja e a sua vida espiritual enfraqueceu. Um demônio possuiu seu corpo e transformou em um alcoólatra. Ele morreu viciado no álcool e agora está no inferno. Lucas 9 verso 62, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é digno do reino de Deus. A batalha espiritual para quem foi arrebatado é travada, onde as nossas almas estão em jogo. Depois do meu arrebatamento, eu descobri que tenho dois objetivos na Terra: ganhar as almas e não perder a minha que está salva. Ele disse: algumas pessoas inventam testemunhos para ficarem famosos e venderem livros. O anjo disse: o testemunho de Jane Cure é falso. Ela nunca foi arrebatada e tudo o que falou foi uma fantasia da sua mente. Ela queria ser promovida e se tornar conhecida. Essa mulher nunca deixou as suas vaidades e não quer renunciar ao mundo. Quando um cristão é arrebatado, ele é corrigido e exortado para largar o pecado. Todos os que são arrebatados têm suas vidas transformadas. Essa mulher disse que foi arrebatada e ainda não nasceu de novo. Outra mulher que mentiu ao dizer do seu arrebatamento. Seu nome é Glória Polo. Ela é da Igreja Católica e disse que viu o purgatório onde as pessoas morrem no pecado e vão para lá. E depois que os pecados são purificados no purgatório, eles vão para o céu. Essa mulher tem espalhado as suas mentiras. Como ela foi ao purgatório se ele não existe? O anjo me mostrou uma mulher cristã que está sofrendo muito no inferno. O anjo me mostrou a vida dela em uma tela. Ela estava enferma em uma cama de hospital. Mesmo doente estava maquiada, usava colares e brincos. No dia da sua morte, ela estava feliz e consolou o seu esposo e a família. Ela tinha convicção que iria subir para o céu, tinha fé e certeza. Quando ela morreu, um demônio apareceu na hora e carregou a sua alma para as recâmaras da morte no inferno. Ela não acreditou que isso estava acontecendo. Ela pensava que estava salva e foi enganada. Ela não dava ouvido quando os cristãos diziam para ela deixar o pecado da vaidade. O esposo dessa mulher sofreu muito com a morte dela. A sua vida era vazia de Deus, apesar de ser um cristão. A depressão entrou em sua vida. Ele não conseguia viver sem a sua esposa e ele disse: vou me matar e acabar com todo esse sofrimento. Nunca mais vou existir e tudo vai acabar. A minha vida é um inferno, tudo isso acaba agora. Aquele homem tirou a sua vida pensando que não existiria mais e agora está no inferno. Ele se suicidou com uma corda no pescoço. Ele está no inferno e disse: eu pensei que esse lugar não existia, agora o meu sofrimento está pior. Quando estava na terra não sofria tanto assim. Ele disse que preferia voltar à terra e viver a sua vida deprimida do que está ali. O anjo disse: a
tarde demais e ficará nesse estado de tormento eternamente até o juízo final, onde será lançado no lago de fogo, que é muito pior do que esse lugar. O anjo me tirou do inferno e me levou no jardim de flores no céu. O anjo trouxe uma tela e me fez enxergar o que estava dentro do meu interior. Eu vi correr dentro de mim um rio do pecado. As águas desse rio eram imundas e aprisionavam a minha alma. Na tela a minha alma parava perto daquele rio que parecia um esgoto, eu bebia das suas águas. Eu ajoelhava para beber daquelas águas fedidas e cheias de insetos e animais mortos. O anjo disse: até agora tu tem matado a sua sede com as coisas do mundo. Tem se prostrado aos prazeres da sua carne. O seu interior está imundo e precisa tirar a água suja que está em ti. O anjo me ofereceu uma botija de água cristalina do céu. Quando eu bebi da água da vida, ela empurrou toda a água suja do meu interior para fora. Eu vomitei toda a água suja. A minha boca parecia uma torneira jorrando toda aquela água suja. Eu fiquei limpa e senti a água cristalina fluindo dentro de mim. Parecia uma correnteza correndo no meu interior. A água circulava livremente dentro do meu corpo, eu senti grande refrigério. Do meu coração brotava aquela água. O anjo disse: está limpa, a partir de hoje o Espírito Santo irá fazer parte da sua vida. O anjo tocou nos meus lábios e disse: a mudez saiu da sua língua para ter coragem de falar da palavra da vida. Agora volte para a terra e testemunhe tudo o que você viu. Quando comecei a falar do meu testemunho, a minha batalha espiritual aumentou. Um empresário me ofereceu milhões de dólares para eu relatar meu testemunho em um estádio de futebol para multidões de pessoas. Ele tentou me corromper com o dinheiro, eu disse, não vendo a minha experiência. Lúcifer tinha tudo no céu, se corrompeu e foi expulso. Ser arrebatado ao céu e ao inferno e ver os mistérios espirituais não é garantia da salvação. Se a gente não vigiar, podemos perder a vida eterna e ter o nosso nome riscado do livro da vida. Lúcifer tinha tudo no céu e perdeu por causa da sua soberba. Apocalipse 3 verso 11, guarda o que tens para que ninguém roube a sua coroa. Satanás perdeu a sua coroa e agora é o maior ladrão de coroas. O meu pastor aprovou as mulheres da igreja a se pintar. Quando eu parei de usar as maquiagens, o meu esposo começou a dizer que eu estava feia e tentou me convencer a voltar a usar. Eu olhei para ele e disse: você gosta de mim ou da maquiagem que usava? Se você prefere a maquiagem do que a mim, pode ficar com ela. Eu sou essa pessoa sem maquiagem que você vive junto. Eu nasci sem pintura e você tem que gostar de mim do jeito que eu sou. O meu esposo ficou ofendido e saiu de casa. Ele ficou dormindo na casa dos seus pais. Eu queria oficializar o nosso casamento diante da lei. Estava disposta a viver uma vida santa diante de Deus. Eu orava para Deus convencer o meu esposo a se casar. Ele, como crente carnal, não entendia nada e precisava de uma libertação. Semanas depois, ele voltou para casa e disse que eu estava certa. E Deus começou a trabalhar na sua vida, a partir daquele momento. Eu estava diferente depois do arrebatamento. O meu esposo não conseguia se afirmar no caminho de Deus por causa das mulheres. Mesmo estando casado comigo, a sua alma desejava outras mulheres. Ele confessou que me havia traído e orava para Deus matar a sua carne e libertar desses desejos malignos. Foi uma guerra, mas ele venceu em Jesus e hoje é um homem de Deus. Ele foi arrebatado ao céu e o seu nome não estava escrito no livro da vida por ele não ser casado comigo. Depois que ele voltou do seu arrebatamento, a gente casou pela lei.
Eu e o meu esposo congregava em uma igreja morta espiritualmente. A gente era o exemplo de santidade e avivamento daquele lugar. Passamos a ler a palavra e fazer campanhas de oração e o nosso espírito foi fortalecido. A nossa alma estava alegre por se alimentar do pão da vida, enquanto muitas igrejas não estão oferecendo o pão da vida, mas o pão terreno e perecível. A minha filha e o meu filho tinham muitos brinquedos nos seus quartos. Eu tive um sonho que cada brinquedo tem uma legião de demônios dentro e as crianças que compram esses brinquedos trazem legiões de demônios mirins para suas casas. Por isso que eu orava pelos os meus filhos e as minhas orações não tinham efeitos era por causa desses brinquedos. Quando joguei fora esses brinquedos os meus filhos ficaram melhor, porque os espíritos de rebeldia que estavam neles foram embora, que são os mesmos que estavam nos brinquedos. Estava orando a Deus e o Senhor disse que todos esses brinquedos são consagrados aos demônios mirins que possuem as crianças. Quando uma criança traz um brinquedo desses para casa, ela traz legiões de demônios ao seu lar. Esses demônios vão mudar o comportamento, influenciar e até possuir a criança. Eu joguei todos os brinquedos no lixo e deixei bem escondido para que nenhuma criança pegue essa maldição e leve para o seu lar. As cristãs da minha igreja me perseguiam por eu pregar contra a vaidade. Elas se sentiam incomodadas e ofendidas com as minhas pregações. Fui chamada de radicalista e muçulmana. O meu pastor me repreendeu e tirou-me do trabalho da igreja. Eu vi o desespero de Satanás que não queria perder as almas. A fúria dos demônios se levantou contra o meu testemunho. Uma serva de Deus creu no meu testemunho e renunciou ao mundo. O diabo usou o seu esposo para planejar a morte dela. Ele iria matar ela em um domingo, mas Deus mandou a morte ceifar ele antes do domingo. Ele morreu no sábado de um ataque fulminante no coração. A sua esposa ficou livre para fazer a obra de Deus. Eu e o meu esposo não estava tendo uma concordância doutrinária com o nosso pastor. Não tivemos alternativas e se desligamos do seu mistério para que não haja contenda. Fomos para uma igreja simples. Graças a Deus, Ele uniu a minha família a uma igreja que segue o padrão bíblico e a verdade que Jesus me mostrou. Quero se despedir de todos que ouvem o meu testemunho, ficam na graça de Jesus. Amém.